Jó. Vamos ajudar os nossos irmãos que têm dificuldade, quem tem mais facilidade, né? Por favor, Jó 19. Jó 19, versículo de número 13, amém? Quem puder se colocar de pé apenas, amém? Quem não puder pode ficar sentado, às vezes tem uma pessoa idosa, as pernas longas, fica à vontade. Jó 19, versículo 13. Todos acharam? Jó 19, 13, nós esperamos todos, né? Acharem para que nós possamos ler no mesmo momento, todos acharem, amém? Glória a Deus, isso. Vamos dar assistência, principalmente aos visitantes, né? Deus possa estar assim fazendo com que todos nós venhamos através do ler e meditar, porque quem não lê, versículo 13 em diante, amém? Jó 19, versículo 13 em diante, diz assim: Ele pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes se afastam, os meus conhecidos se esquecem de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu criado, e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até os pequeninos me desprezam. Quando me levanto, falam contra mim. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e só escapei com a pele dos meus dentes. Vamos ler agora o versículo de número 23 em diante. Oxalá que as minhas palavras fossem escritas, oxalá que fossem no livro, que com pena de ferro e com chumbo fossem para sempre esculpidas na rocha. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Amém? Pode ser sentado. Hoje é o culto que nós, em segundo lugar, dedicamos à família. Então o Senhor me trouxe esta passagem do capítulo 19 do livro de Jó, porque a história de Jó ela é popular, ela é conhecida. Mas quando a gente vai ler o livro de Jó, a gente observa alguns aspectos da história de Jó que verdadeiramente nos tocam e nos faz meditar quão grande foi o sofrimento de Jó, a adversidade de Jó. Aqui no primeiro versículo 13, lemos, ele disse que, olha só, versículo 13, ele pôs longe de mim os meus irmãos, e os que me conheciam ou que me conhecem tornaram-se estranhos para mim. Os meus parentes se afastam e os meus conhecidos se esquecem de mim. Quer dizer, a família de Jó, aqueles que conheciam a Jó, se afastaram de Jó. Jó foi tido por essas pessoas, pelos irmãos, como um estranho. A Bíblia fala que os irmãos de Jó traíram Jó, comportaram-se de forma alevosa. Está lá no capítulo 6, versículo 15 ou 18, se não me falha a memória. Então o peso da vida de Jó foi muito grande, a prova de Jó foi muito grande. A Bíblia fala que eles se afastavam dele, ele mesmo aqui
aqui falando que eles, os seus parentes, se afastavam dele, né? E os meus conhecidos se esquecem, melhor dizendo, de mim. Quer dizer, nós sabemos que a Bíblia é uma história de fé. É uma história que fala aos nossos corações. As pessoas que resolveram seguir a Deus, elas passaram por grandes provas, como Jó também passou. A Bíblia fala que Jó, ele perdeu 10 filhos. Não foi fácil a vida desse homem. E por fim, ele estava sendo rejeitado pelos parentes, né? Pelos irmãos. As pessoas que deveriam apoiar Jó também se afastaram de Jó. Tinham Jó por estranho. Olha só o que aconteceu também na vida de Jó. Muitas vezes a gente lê o princípio da história e o final, mas como eu disse aqui, quando a gente começa a meditar em todo o livro, em todos os 42 capítulos do livro de Jó, a gente vai ver que os detalhes dessa história, eles são verdadeiramente chocantes. Verdadeiramente chocantes. Eles tocam o nosso coração, porque o sofrimento de Jó, como nós temos o costume de dizer, parecia não ter fim. O sofrimento dele aumentava. Os amigos de Jó, que foram a Jó até a ele para poder levar um consolo, para levar uma palavra de motivação, na verdade, eles estavam querendo que Jó confessasse um pecado que Jó não havia cometido, porque nós bem sabemos que Jó, ele não passou por tudo isso porque ele cometeu um pecado. Foi porque aprove a Deus permitir que Jó passasse por essa prova. Então as coisas que acontecem na vida da pessoa é por permissão de Deus. Amém, amados? Deus permite quando Ele mesmo não manda, quando Ele mesmo não dá a aprovação. E isso é algo que tem que mexer com o nosso coração, não para que nós afastemos de Deus quando nós passamos também pelas nossas lutas e pelas nossas dificuldades, porque as pessoas têm essa tendência de que quando estão passando por provas, se afastarem do Senhor e acharem que é só com elas que estão acontecendo alguns problemas, que a situação está difícil e que aquilo parece que não vai acabar. Jó, ele também, em alguns momentos, a gente lendo o livro de Jó, ele teve a sensação de que o sofrimento dele ia acabar na morte. Ele teve essa sensação, ele teve esse pressentimento. Mas o sofrimento da vida de Jó não era para levar Jó à sepultura, aonde o diabo queria levá-lo. O sofrimento de Jó é para que Deus fosse glorificado na vida de Jó. Foi para que Deus fosse exaltado na vida de Jó. Então eu tenho que tomar para a minha vida, para que quando eu estiver diante de uma prova, eu lembrar que aquela prova é um meio pelo qual Deus vai me provar para me abençoar. Deus não vai me deixar passar pela prova sozinho, porque as pessoas, como eu disse, têm essa tendência de na hora da provação esquecerem, ficarem vinculadas ao problema, ficarem confinadas ao problema e acharem que aquele problema não vai passar. Mas não existe problema que não passe para Deus, nem para os servos do Senhor. Toda prova tem um tempo, e no tempo determinado, quando a pessoa faz como Jó, Deus abençoa a pessoa, Deus livra a pessoa, Deus exalta a pessoa, porque a Bíblia fala que Deus exalta os humilhados. Então, se você está sendo humilhado hoje por uma permissão de Deus, ou porque Deus mandou de alguma forma uma aprovação para a sua vida, saiba que é para que Deus venha te abençoar, é para você glorificar Deus e mostrar que você é crente de verdade, porque crente passa pela prova. Jó era um crente dessa forma, que foi negado, que foi rejeitado. Ele fala aqui que os seus servos, as pessoas que trabalharam para Jó, ele teve que suplicar, ele teve que implorar aquelas pessoas. Olha aqui o que diz o versículo de número 15: os meus domésticos e as minhas servas me têm por estranho, vir a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamo ao meu criado e ele não me responde. Tenho que suplicar-lhe com a minha boca. O meu hálito é intolerável à minha mulher. Sou repugnante aos filhos de minha mãe. Até os pequeninos
me desprezam. Quando me levanto, falam contra mim. Então quer dizer, até o criado de Jó estava contra Jó. O servo que trabalhava na casa de Jó. Agora Jó está na prova, que Jó é negado até pelos seus servos. Amém, amados? É uma coisa que acontece. A pessoa normalmente não é com todas as pessoas, mas parece que isso segue um destino de alguma forma. Quando a pessoa está bem, lá em cima, todo mundo chega perto da pessoa, porque quem não quer ser amigo de uma pessoa abençoada, de uma pessoa que tem poder? Quem não quer encostar nela? Quem não quer ficar do lado dela? É normal de acontecer com quase todas as pessoas. Mas quando aquela pessoa passa por uma prova, por uma penúria, que foi o que Jó passou, aí aqueles que se achegavam a você para poder ter um relacionamento com você, para poder ser ajudado por você, eles acabam te rejeitando. É verdade. Acontece isso. Aconteceu com Jó. Pessoas que você ajudava, agora te negam. Né? Mas a Bíblia fala, Davi, no Salmo 27:10, ainda que meu pai e minha mãe me desprezem, o Senhor me recolherá. Ainda que você seja negado pela sua família, amém? O Senhor vai te recolher se você acreditar no Senhor. Davi era outro homem que foi desprezado. Davi foi outro homem também que foi traído. Foi outro homem que foi negado. Mas porque também Davi não negou a Deus, o Senhor acolheu Davi nas dificuldades de Davi. Então é aqui que está a questão. Qual é a comparação? O que é que tem a ver uma coisa com outra? Jó cria no mesmo Deus de Davi. Amém? Nós somos pessoas diferentes, mas nós devemos crer no mesmo Deus. Por que eu estou falando devemos? Porque infelizmente algumas pessoas não creem da forma que deveriam crer. Tem pessoa que quando é rejeitada por um parente, por um amigo, ele fica revoltado. Por um pai, então, quem dirá? Quanto mais um pai e uma mãe, ele não aceita, ele carrega aquela mágoa para a vida toda. Quantas pessoas hoje são revoltadas porque foram rejeitadas por pai e por mãe? Mas esta palavra, ela tem que soar, ela tem que ficar no nosso coração. Ainda que todo mundo te rejeite, ainda que uma mãe ela negue um filho de peito, o Senhor jamais vai te negar. Amém? Isso está lá no livro do profeta Isaías. Ainda que uma mãe negue um filho de peito, esqueça-se de um filho de peito, o Senhor não se esquecerá de ti. Da mesma forma que Deus deu essa palavra para Israel, Deus dá essa palavra para a igreja. Se você não esquece de Deus, Deus também não esquece de você. Ainda que você fique abandonado, ainda que você fique rejeitado, ainda que as pessoas não acreditem em você, Deus está na sua vida se você crê nesta palavra. Porque o Senhor, Ele não pode negar, Ele não pode rejeitar, Ele não trai, como Jó foi traído. Deus não pode fazer isso. Aqui diz que os irmãos de Jó traíram Jó, mas Deus não pode te trair. Amém? Hoje é culto da família. Busque a Deus, e Deus vai abençoar a sua família. Não busque a família para depois buscar a Deus, não. Tem pessoas que é assim. Ele paga o preço que tiver de pagar para ver a família dele bem, mas ele não busca a Deus, ele luta com a força dele. A Bíblia fala que Jó, ele era um homem que fazia sacrifício pelos seus filhos. Esses mesmos 10 filhos dele, que a Bíblia relata que morreram, ele fazia sacrifício. Ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele se desviava do mal. Amém? Jó era um homem bom. Jó era como um rei no meio do povo. Jó ele ajudava o órfão, a viúva, o necessitado. A Bíblia fala isso. As pessoas elas tinham respeito por Jó. A palavra de Jó tinha peso. Jó tinha graça. Jó tinha dinheiro. Jó era um homem
como poucos na sua época. Quando Jó vinha passando, os rapazes se escondiam de Jó, né? As pessoas tinham respeito. Lá vem Jó, que era visto como um rei, que era tido como um rei. Mas a Bíblia fala que depois que Jó caiu na penúria, na dificuldade, aquelas pessoas que eram rejeitadas, excluídas da sociedade, por serem pessoas de uma má índole, pessoas que não podiam ter uma confiança, pessoas que não eram dignas de confiança, pessoas que tinham que ser rejeitadas. Essas pessoas, os filhos dessas pessoas, eles atacaram Jó, agrediram Jó, cuspiram em Jó. Olha o que aconteceu. Quer dizer, um homem que tinha tudo, que tinha glória, agora as pessoas não hesitam para cuspir nele, para bater em Jó. A Bíblia fala isso. Se você ler o capítulo 29 e 30, você vai ver ele falar o antes e o depois. Só que, embora Jó ficara revoltado com Deus em algumas partes do livro, ele não amaldiçoou a Deus. Amém? Ele não amaldiçoou a Deus. Então, o que isso quer falar conosco, essa parte da mensagem? Ele passou tudo que ele passou e não amaldiçoou a Deus. Quando você estiver passando pela sua aprovação, que eu creio que não chega nem perto da aprovação que esse homem passou, mas cada aprovação é uma aprovação, não deixa de ser uma aprovação. Mas aqui ele passou é uma aprovação verdadeiramente terrível, porque uma coisa é o pobre ficar mais pobre ou passar por uma dificuldade. É ruim, ele sente na pele, sente. Agora, uma pessoa que era riquíssima e parar no lixo da cidade e ser desprezado, não é para qualquer um, é só para adorador. Amém? É só para a pessoa que entende que o Deus dele é Deus. Então não amaldiçoe, não rejeite a Deus, não profira palavras de blasfêmia contra Deus. Pastor, o que é a blasfêmia? É falar contra o Senhor, é praguejar. Tem pessoas que fazem isso. Então, quando você estiver passando a sua dificuldade, lembra dessa mensagem de que Jó, ele coçava as feridas de seu corpo com um caco de telha. Jó, ele tinha dificuldade até para chorar, porque o olho de Jó, a beirada dos olhos de Jó também estavam feridas, mas Jó, ele no seu íntimo, ele conservava algo de Deus. Jó, ele sabia que ainda que ele morresse, porque ele pensou que ele iria morrer, ele iria ver o seu Redentor se levantar de sobre a terra, ele iria ver o Senhor. Ele confessa isso aqui, no versículo de número 25, vamos ler daí para baixo. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão. Então Jó, ele sabia, se ele morresse, ele iria encontrar com Deus, porque ele estava de alguma forma ali honrando a Deus. As pessoas que chegaram perto de Jó, para Jó confessar um pecado que ele não cometeu, ele se segurou, ele debateu, ele se sentiu fraco, ele se sentiu humilhado, ele se sentiu desprezado, mas ele glorificou a Deus. O fim da história de Jó diz que ele louvou e reconheceu ao Senhor. No capítulo 42, ele conhecia de ouvir, agora os olhos de Jó estavam vendo o Senhor depois da sua prova. Então nós temos que entender isso, porque quando fala de Jó, era um homem que guardava as palavras de Deus dentro do seu peito. Ele não era qualquer um, como eu disse aqui, ele era um homem que servia a Deus, ele era um adorador, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um homem que adorava a Deus incondicionalmente. E aí o diabo ficou doido para arrebentar com a vida de Jó, porque assim que o diabo fica, quando ele vê uma pessoa temente a Deus, ele quer tirar aquela temência da pessoa, a fé da pessoa, ele quer entrar na vida da pessoa e bagunçar, ele quer tentar tirar a fé, mas ninguém pode tirar a fé de um homem ou de uma mulher que verdadeiramente crê em Deus. Amém. Porque a sua fé foi gerada pela palavra
você não ouviu palavra de homem, porque toda palavra de homem, ela tem uma grande possibilidade de ser uma palavra corrompida e irá passar, mas a palavra de Deus, ela não pode passar, ela vive eternamente. Nós sabemos e falamos, o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não vão de passar. Quando você crê na palavra, você está crendo em Deus. Quando você crê nas promessas, você está crendo em Deus, naquilo que Deus tem falado, e você também um dia, como Jó tinha essa certeza, verá o Senhor. Embora Jó fora surpreendido, porque ele achou que ia ver Deus apenas depois da morte, porque como eu disse, ele estava vendo agora. De acordo com o versículo aqui, de número 20, do capítulo 19, leia comigo se você puder acompanhar. Os meus ossos se apegam à minha pele, e à minha carne, e só escapei com a pele dos meus dentes. Pastor, o que é isso? Provavelmente Jó ficou banguelo, sem dentes. Foi gravíssima as chagas, as enfermidades de Jó. Não foi qualquer situação. Então, quando eu estou doente ou passando por um problema, eu tenho que lembrar também da provação de Jó. Eu não posso recuar. Eu tenho que honrar a Deus. Eu tenho que louvar ao Senhor, porque eu sei que Ele é o meu Redentor. E que independentemente da minha provação, o Senhor está comigo. Na prova, Deus está comigo. No vale, Deus está comigo. No alto, Deus está comigo. Aonde eu for, se eu estiver com Deus, Deus está comigo. Aonde você pisa quando você está com Deus, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum vai te acontecer, porque o Senhor está na sua vida. Quando você acredita no Senhor, são palavras de Davi no Salmo 23, mas essas palavras se tornam verdadeiras na vida daquele que crê. É necessário crer no Senhor. O que faz com que muitas pessoas às vezes não recebam as bênçãos ou não consigam ter uma vida constante com Deus, é porque se recuam, é porque se afastam. Crente não pode se afastar, crente não pode recuar. Crente é marcado por problemas, por perseguições, mas é marcado também pelas bênçãos do Senhor. Quando a pessoa olha um homem que serve a Deus, uma mulher que serve a Deus, eles falam assim: olha, aquele rapaz teve uma vida sofrida, teve uma vida complicada e até mesmo brilhante, mas o Senhor o exaltou, e hoje eu vejo o brilho do Espírito Santo em sua face, em seus olhos, porque Deus mudara a vida dele, a vida dela. Deus é um Deus de mudança. Deus, ele não deixa você suportar algo que você não possa levar. Amém? Deus coloca nos seus ombros um fardo que você pode suportar, como ele colocou aqui em Jó, permitiu que o diabo colocasse esse fardo na vida de Jó. Mas Deus estava sob o controle do fardo. Até mesmo Jó, não achando que iria suportar, Deus sabia que ele ia suportar, porque ele era um homem de Deus. Irmãos, o crente, às vezes nem ele mesmo sabe a capacidade que ele tem de sofrer. Pastor, que doideira é essa, que loucura! Nós não sabemos, não reconhecemos a nossa capacidade de sofrer, a nossa resistência e o nosso limite. Você se esquece que quando você levantou a mão e aceitou Jesus, o Espírito Santo mora dentro de você. E quando um homem e uma mulher têm o Espírito Santo, eles têm Deus dentro da vida deles. Então eles podem, contra qualquer situação, contra qualquer demônio, porque aqui quem levantou contra a vida de Jó foi Satanás, mas Satanás levantou para cair, porque Jó foi fiel até mesmo nos seus últimos dias de prova. Então, ser fiel até a morte, e Deus lhes dará a coroa da vida, a qual ele tem prometido aos que o amam, e também a sua vida. Saiba que o Senhor está na sua vida, e demônio nenhum vai poder fazer com você o que Deus não permitir. E se o diabo está te atentando, e se o diabo está te perseguindo, e você está glorificando, e você está honrando a Deus, saiba que esse demônio vai ser repreendido, vai sair da sua vida na hora certa, e você vai dar o testemunho, até mesmo na frente da igreja, que você foi perseguido, que você passou por uma dificuldade, que às vezes já disse que você pensava que não iria suportar, não iria passar, mas Deus se levantou ao seu favor para te abençoar, porque Deus é amigo verdadeiro. Deus não trai,
estava se aproximando, mas não estava. A história estava apenas se discorrendo, e o fim de Jó seria o melhor. Sabe qual é o melhor da história do crente? Não é o seu princípio, é o seu final. Aleluia! Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então ele sabia que estava proposto a ele a salvação, a coroa da vida, como eu disse aqui. Salomão diz em Eclesiastes que melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Creio eu que é para quem serve a Deus, porque ele já passou por esta terra e agora será recebido na glória do Senhor. A gente tem que entender a Bíblia com revelação. Se a gente não lê a Bíblia com revelação, a gente passa a achar que a Bíblia é um livro até mesmo de palavras estranhas e figuradas, que a gente não sabe onde vai dar, ou não entender a Bíblia direito. Mas o Espírito Santo nos faz entender, porque também ele é professor. Abra sua Bíblia agora, ou vire aí as páginas para o capítulo 42, versículo 10. Para nós encerrarmos esta mensagem e orarmos por todos que estão aqui nesta noite. Jó, último capítulo 42, versículo 10 em diante, nós vamos ler aqui, porque não poderíamos deixar de fazer os textos da mensagem, como também esta parte interessante do capítulo 42 de Jó, versículo 10 em diante. Diz assim, pode achar, procurar com calma, não vamos ler enquanto todos não acharem, amém? Diz assim, Jó 42:11, 10 em diante. O Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Antes vieram ter com ele todos, então melhor dizendo, vieram ter com ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos antes, o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, condoeram-se dele e o consolaram, tiveram compaixão dele, de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, somente. Amém? Então aquelas pessoas que rejeitavam Jó, agora vieram no final da história comer com Jó, trouxeram presentes para Jó. E abençoou o Senhor o segundo estado de Jó, mais do que o primeiro. Então, não pense que você hoje, talvez você está pensando, Senhor, como vai ser disso ou daquilo na minha vida, porque eu sirvo ao Senhor. O melhor na sua vida está por vir. Você crê nisso? Se coloque sobre os seus pés nesta noite. Eu pedi aos obreiros que estejam aqui à frente. Eles vão estar postados aqui, impondo as mãos sobre a sua vida. Para quê? Para que você venha ter a mesma estrutura espiritual. Amém. Para que você venha ter a condição que Jó teve. No que diz respeito a ele, não ter amaldiçoado a Deus. Porque eu admiro Jó, por ele ter passado por tudo que ele passou. Eu acho que talvez eu não suportaria, mas como o Deus de Jó é o mesmo Deus meu e o nosso Deus, nós acabamos suportando, porque o Senhor nos faz, nos dá a condição de superar. Amém? Meu Deus e meu Pai. Oh, aleluia! Meu Pai, oh Deus maravilhoso e poderoso. Deus, o nome Jó significa aquele que volta sempre para Deus, penitente que se arrepende. Jó ele sempre voltou-se para o Senhor de acordo com o livro de Jó, e ele vivia uma vida de arrependimento, de penitência. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai trabalhando na vida de cada irmão que aqui se encontra nesta noite, porque cada irmão que aqui se encontra, eu creio, meu Pai, que precisa também da oração, da unção, porque quando nós estamos orando, pondo as mãos, ó Pai, sobre as pessoas estão recebendo, meu Pai, as bênçãos do Senhor, os livramentos do Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós naquele dia de culto, quando nós recebemos as orações. Assim vai abençoando cada vida, meu Pai, aquelas pessoas que estão precisando de uma ação do Senhor, aquelas pessoas que estão precisando de ser firmes com o Senhor, ser fiéis ao Senhor, outras precisando de que o Senhor atue, ó Pai, em alguma causa judicial, ou, ó Pai, em qualquer outra área da vida. Eu creio que o Senhor é o Deus da bênção, que prosperou o Jó, porque a prosperidade do Senhor, ela não está na mão dos ricos, ela vem do Senhor para os
Pai, vai prosperando, meu Pai, a vida espiritual, a vida, meu Pai, familiar, meu Deus, de todos os aspectos da vida, porque Tu és o Senhor e Salvador. Meu Deus e meu Pai, eu oro para que em nome de Jesus Cristo, toda obra contrária, toda obra, meu Pai, do adversário, que traz, ó Pai, a contrariedade, que traz a adversidade, não advinda do Senhor, tentando nos atacar, nos prejudicar, nos atingir, nesta noite, meu Deus e meu Pai, que toda obra do adversário seja repreendida, seja lançada por terra, de sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus, que nos livra, que nos abençoa, com toda sorte de bênção e de livramentos, que vem da parte do Senhor, para nós que cremos na Tua palavra, na oração, na ação do Espírito Santo. Vai operando, vai trabalhando, vai atuando, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vai, Senhor, medida que os anciãos estão orando, vai derramando a Tua graça, vai derramando a Tua unção, o Teu poder, meu Pai, para que eles venham também receber do Senhor o que eles têm necessitado, o que eles vieram também buscar, além de Te adorar em primeiro lugar, porque Tu és o Senhor a quem nós prestamos culto, a cada, meu Pai, reunião que nós fazemos. O primeiro objetivo é cultuar ao Senhor, mas também sabemos que o Senhor nos abençoa, o Senhor nos agracia com a Tua unção e com o Teu poder. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Vai desmanchando obras, meu Pai, contra as nossas vidas. Meu Pai, que bênçãos venham sobre as nossas vidas, na área da saúde, na vida espiritual. Vai abençoando, meu Deus, meu Pai, com todas as bênçãos que nós necessitamos e que Jesus Cristo nos concedeu, e que o Senhor nos deu por meio de Jesus Cristo. Que todas as bênçãos, meu Pai, que nós temos direito a Tua palavra, que sejam, meu Pai, derramadas, que caiam com chuvas sobre nós nessa noite, para que o Teu nome seja louvado e glorificado mais uma vez, porque o Senhor é Deus. E todo propósito na vida do crente, na vida do cristão, tem que ser para testemunhar a Tua glória, do Teu poder e para o louvor do Teu nome. Aleluia. Vai trabalhando, vai operando, meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai operando, vai trabalhando em nome de Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso. Oh aleluia. Vai operando, meu Pai, à medida que os teus servos estão orando, estão impondo as mãos. Oh aleluia. Glórias e glórias sejam dadas ao Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Cordeiro Santo de Deus que reina e vive para todos sempre. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o Senhor. Vai, meu Pai, fazendo com que a tua unção, a tua, Pai, a atmosfera espiritual neste lugar esteja aumentando. Vai alegrando, meu Pai, aqueles que estão entristecidos. Vai animando os desanimados e consolando os tristes, ó Pai, porque para isso também nós viemos à casa do Senhor para recebermos o consolo, o conforto da tua parte, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Rato mandarás, Pai. Rapa que eu chamar Shalai. Rato que a nova surrei. Charabas como mandalá. Chumei da cá. Sobelava subahai. Rica mande que eu amava baixar. Rio mai amado quem. Rachua mai eu amado mais. Camará show amar. Somai eu amar. Chemei camai. Rubia sorra. Chomandará você. Ruai conchá. Sei cantar chorar. Rabaio. Raba que eu mandaria mai. Pabaixo mandará você. Oh, aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai, receba o nosso louvor e a nossa adoração para todos sempre ao teu nome, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se coloque sobre os seus pés mais uma vez. Irmãos, aqui, graças a Deus, todos já aceitaram Jesus Cristo, né? Pode pedir para vocês, essa cabeça. 14. São Francisco, em nome de Jesus, nesse meio, nós vamos
chegar lá, tá? E vou passar a mão, tá? Nosso irmão Francisco vai estar passando pelas águas, tá? A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será? Então quem crê, batiza. Porque se Jesus colocou ali o batismo ligado à salvação, é porque precisa batizar. Amém? Então, nós não queremos ninguém no nosso meio, nem Deus, sem batizado. Todavia, nós preparamos a pessoa, ensinamos sobre o batismo, damos um curso prático para que depois a pessoa passe pelas águas e saiba do compromisso que fez com o Senhor, para que não venha também se desviar. Amém? Nós temos culto agora, sábado, culto de jovens, às 19h. Você que não é jovem pode vir também. Você que tem um filho que está vendo ele ali na internet além do normal, ou até acessando, vendo filmes, essas coisas que têm intoxicado a mente da juventude. Não deixe, traga ele para a igreja, para ele desenvolver, para ele querer ser um pregador, a gente não sabe, para que ele seja um cristão, porque independentemente da pessoa ter um ministério ativo na igreja, né, de ter uma função, como nós falamos aqui, todo membro tem uma função no corpo, todos foram chamados, e as pessoas têm que entender isso. O que é ser membro do corpo de Cristo? Quais são os dons que existem na igreja? Tem muitas pessoas que estão louvando porque acham que o dom na igreja ela não vai cantar e ser obreiro apenas. Não. Existe a universidade de dons. Nós precisamos detalhadamente ver para ajudar as pessoas também que ainda não estão exercendo a função. E acima de tudo temos que ter responsabilidade. Nos dias de culto não há compromisso com Deus, né? Nós sabemos que nós poderíamos ter muitas pessoas, muito mais pessoas do que hoje. Não sei o motivo que levou a todas falharem, não posso julgar, porque às vezes por motivo de trabalho ou outros mais, mas nós sabemos que as coisas deste mundo, elas combatem contra as coisas de Deus. É aquela pessoa que chega na sua casa na hora de você ir para o culto, né? É aquela dor que dá na perna. Mas aí sabe o que o crente faz? O meu Deus é maior. Eu vou para o culto, e quando eu vou voltar com a minha bênção, curado, abençoado, aliviado, porque eu sei que Deus sabe o que eu estou passando. E eu vou lá e buscar Deus, não a homens. Eu não estou indo num clube, nem numa associação, nem num teatro. Eu estou indo na casa do Senhor, na casa da bênção também. Amém? Então, não há compromisso nos dias de culto. Leve a sério. Eu hoje fui para o culto pensando, saí 8h30. Tanta dúvida, fiquei até o final, estou bem enviada. Amém. Domingo de manhã, pela escola bíblica dominical, das 9 às 10h30. Pessoa que não preocupa em conhecer a Bíblia, ela tem uma grande chance de ser até mesmo punida, ou até destruída. Pastor, que palavra é essa? Oséias falou, o meu povo, Deus falando por intermédio do profeta Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, falta de conhecimento, falta de leitura bíblica, falta de estar na igreja nos dias de estudo, já também rouba a palavra de Deus na vida do o ensinamento. Então, não deixe de vir também nos dias de escola bíblica dominical. Amém? Então, domingo de manhã nós temos 2 compromissos. Das 9 às 10h30, escola bíblica dominical, e o culto à noite. Todos os cultos às 19h30. Amém? Faça assim com as mãos em forma de receber. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu abençoo a todos os irmãos com teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação do Divino Espírito Santo, que temos consolado todas as tristezas, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que as palmas do Deus mais uma vez. Não vá agora cantar aquela saudosa e confortável para o seu irmão, para nós terminarmos o culto naquilo que pregamos, como amém? Nosso irmão Romário, sua mãe também, saúde deles, né? E eu quero fazer uma oração para o Romário agora, tá?